No conteúdo de hoje a gente vai testar um projetor que está prometendo muito. Pelas especificações técnicas, esse cara aqui tem que ser capaz de substituir até uma televisão, sendo possível de você visualizar até durante o dia. Estou muito empolgado para esse conteúdo porque a gente vai testar um projetor que custa um pouco mais caro, sendo que hoje no mercado a gente tem um monte de projetor baratinho e já está arregaçando a boca do balão. Então imagina só a qualidade de um projetor que custa R$ 2.000. Pois é, galera, esse projetor aqui custa R$ 2.000 e é o Everycon QW10, que é vendido no AliExpress já dentro do Brasil, beleza? Se você selecionar essa versão aqui, você consegue ele com frete grátis e entrega rápida para o Brasil. Eu vou deixar o link dele na descrição, vou ver se eu consigo um cupom de desconto também para deixar para você. E esse projetor tem 19.000 lumens, que promete ser praticamente 6 vezes mais potente em termos de potência de iluminação do que, por exemplo, o HY320, aquele projetor Full HD baratinho, né, que a gente testou há pouco tempo atrás no canal. Ele também vai contar com um sistema de áudio Dolby, um monte de ajustes automáticos, além de um sistema operacional próprio com 64 GB de armazenamento. Então bora lá testar esse carinha para ver o que a gente acha. Esse projetor é da marca Everycon e é a primeira vez que eu pego um projetor dessa marca para testar. Os melhores que eu testei até agora no canal foi da Betnal e Deal. Então eu tô super curioso para ver como que essa marca se sai. Geralmente, né, gente, quando a gente vai comprar um projetor, a gente compra ele focando em fazer um cineminha em casa, né? Mas geralmente a ideia nunca é substituir uma televisão, porque a televisão tende a ter uma qualidade de imagem superior, ela tende a ter mais definição. Só que pela especificação técnica desse projetor, eu talvez espero que ele consiga pelo menos chegar um pouco mais próximo de uma TV, né? E aqui a gente está fazendo um unboxing. A gente tem um controle remoto, veio aqui no saquinho direitinho. Eu tô vendo que no controle a gente tem um botão para simular um mouse logo de cara. A gente também tem um botão de zoom. Ele é um controle que eu noto que é chinês, mas aparenta ser aqueles controles que tem conexão Bluetooth. Então não é tão genérico quanto a maioria dos controles que eu tenho visto hoje para os projetores. Apesar de que se a gente comparar ele visualmente com outros controles chineses genéricos de produtos que eu tenho aqui, não tá fugindo muito, né, dessa questão aqui do design, né? Parece que é a mesma fabricante que faz. Dá para ver que ele vem aqui com um cabo HDMI para você fazer uma conexão externa no projetor, mesmo ele tendo o sistema operacional próprio, e isso é bom. A maioria dos projetores não vem com cabo HDMI, e aqui na lateral a gente também tem um cabo dele, cabo estilo de computador mesmo, você pode ver aqui a conexão, só que ele veio com padrão europeu. O padrão europeu ele é muito parecido com o brasileiro, né, mas aquela tomadinha de 3 pinos não cabe, então talvez você precise de um outro tipo de adaptador, né, ou um filtro de linha para estar usando esse cabo. Mas caso você não queira usar, você acha muito baratinho, 15, 20 reais aí na Amazon, no Mercado Livre, um cabo que já é compatível diretamente com a tomada brasileira. E aqui nós temos o projetor, né? Inclusive que ele veio bem preso, bem embalado. Rapaz, o danado é pesado, hein? A gente tem um manualzinho aqui no fundo da caixa e aqui tá o bichão. A gente tá vendo a parte superior dele, tem a marca dele aqui, um botão meio prateado, o símbolo aqui do áudio Dolby. Parte traseira nós temos as conexões e a gente tem o cabo de rede aqui, que dá para ser conectado diretamente nele. Isso aqui é coisa que na maioria dos projetores a gente não vê nos atuais. Duas entradas USB, duas entradas HDMI, uma saída para áudio e um sensor aqui para controle remoto. A entrada para o conector de energia, esse cara aqui tem a fonte embutida. Aqui na parte frontal nós temos um sensor de foco. Daqui, se não me engano, é também um captador para o controle remoto, né? E aqui nós temos a lente debaixo dessa tampinha de plástico. Você pode ver que ele não tem nenhum ajuste manual de foco, porque é tudo feito ou no controle remoto ou automaticamente. Na parte inferior nós temos os pezinhos de borracha. Tem aqui um pezinho também que ajusta, né? Isso daqui ajuda a ajustar a inclinação em relação à mesa. Bem simples isso aqui, mas a maioria dos projetores bacaninhas tem hoje para ajudar nessa questão da inclinação. Pelo que eu tô vendo aqui no anúncio, inclusive eles vendem ele com uma base de fixação. E pelo desenho da base, dá para sacar que eu tenho que tirar esses pezinhos aqui de borracha para parafusar ela aqui, beleza? Vários outros projetores têm esse mesmo sistema. E aqui na lateral, a gente também tem uma areazinha. Deixa eu tentar tirar aqui. Não sai tão fácil. É basicamente um filtro de poeira para te ajudar na limpeza
do projetor. Aqui a gente tem uma entrada de ar e a limpeza facilitada aparentemente é só do filtro de poeira, né? Filtro de sujeira. Para fazer a limpeza da lente, você vai ter que abrir esse cara, como a maioria dos projetores do mercado. Detalhe que não está descrito na especificação técnica, mas observando a lente, parece que ela é selada, o que diminui muito a chance de pegar uma poeira ou algo assim. Bom, aqui nós já temos o nosso projetor ligado e se liga só nessa tela de projeção. Aqui a gente tem uma imagem realmente muito bonita. Já antes mesmo de falar da qualidade da tela, do tamanho da tela de projeção, eu já quero ver se ela funciona com um pouco de claridade no ambiente. Então vou acender aqui uma luz. Eu acendi umas luzes brancas, você pode ver aqui que a gente tem uma iluminação indireta. E eu tenho uma imagem que eu posso falar que tá ok. Vi que perdeu um pouquinho só a qualidade. Agora vamos tentar aqui ligar outra iluminação, que seriam aquelas que estão ali no teto. Eu já acho que já deve matar a tela. E agora com essas duas luzes acesas, a gente tem essa imagem. Detalhe, né, que eu estou projetando na parede, talvez numa tela de projeção nós tenhamos menos interferência das lâmpadas. Mas é aquilo, até que é um projetor que resiste bem à luz, pelo que eu estou vendo. Ele ainda consegue projetar uma imagem, né, relativamente nítida, mesmo com bastante iluminação. Mas é bem nítido que num ambiente totalmente escuro, você vai ter o ápice da qualidade dele. Considerando a distância da lente do projetor e a parede, nós temos aqui 3,50 metros. E a gente está projetando uma tela de 2,90 metros de largura, o que dá cerca de 130 polegadas na escala 16:9, que é a escala padrão da maioria das telas. Considerando o tamanho da minha sala, eu tenho uma tela de projeção excelente, já é digno de eu dizer que é um cinema em casa. Porém, ele consegue produzir uma projeção até 5,3 metros de distância, o que daria 200 polegadas para você estar assistindo, ou seja, 70 polegadas a mais que ele consegue projetar. Só que vale mencionar que quanto mais longe eu coloco o projetor da superfície que ele vai projetar, naturalmente a imagem vai ficando também um pouco mais fraca. Uma coisa que assim quando eu liguei ele eu já fiquei muito impressionado é o ajuste automático, que é muito bom, mas tem falhas, daqui a pouco eu vou mostrar como que conserta. E o controle remoto, que realmente tem uma conexão Bluetooth, assim como eu achei que seria. E esse controle, eu não preciso estar apontando para ele ou para a tela, né? Para ele estar captando, e ele responde muito bem. Vale mencionar que o sistema até agora comigo não travou. Vou até colocar aqui um vídeo no YouTube sem cortes, para você ver do que se trata. Vamos procurar aqui um exemplo de vídeo em 4K, porque eles são exemplos de vídeo de alta qualidade, até para a gente ver se reproduz. Ó, vamos colocar esse vídeo aqui que eu selecionei, tudo sem cortar, olha que legal. E a gente pode ver que o projetor dá conta de ter uma navegação bacana já no próprio sistema. Bom, e cenas escuras, isso vai acontecer em qualquer projetor, a gente vai sentir que tem uma qualidade inferior a uma TV. Mas em cenas claras como essa, realmente a gente tem aqui uma qualidade de imagem que, de certa forma, surpreende, né? Claro que não é um projetor barato, mas também não deixa de surpreender. Detalhe, só coloquei o vídeo aqui para reproduzir automaticamente, mas é legal a gente ver a resolução que esse vídeo está sendo reproduzido. Então vamos aqui na configuração do YouTube, e aqui até demorou um pouco mais, ele está sendo reproduzido em 1080p Full HD 60 fps. E aqui no próprio YouTube eu já não tenho a opção liberada, por exemplo, de forçar o vídeo a ser renderizado em 4K. Mesmo que às vezes o projetor exiba no máximo 1080p, quando eu coloco o vídeo em uma resolução maior, às vezes eu percebo uma interpolação de imagem que causa a sensação que mesmo eu não tendo uma tela capaz de reproduzir a resolução mais alta, de que está mais alta. Mas aqui a gente já tem uma palhinha legal da qualidade de imagem de projeção que ele consegue trazer. E a critério de comparação, olha o meu tamanho em relação à tela. Vou tentar esticar os braços aqui. É muito grande. Vale mencionar que o sistema que a gente tem no projetor é baseado no Android 12. E tem um monte de projetor no mercado que está usando esse mesmo sistema. Porém, esse sistema tem umas falhas que, para mim, capam muito a qualidade de todos os projetores que usam ele. E uma das falhas, por exemplo, está aqui no Netflix. O aplicativo da Netflix não funciona de maneira tão nativa no sistema do projetor. Esse daqui tem um botão no controle remoto que simula a seta de um mouse.
E daí eu navego no Netflix como se eu estivesse utilizando realmente um mouse, né? Para eu conseguir navegar na moral aqui, eu preciso ficar alternando entre o modo mouse e o modo de controle normal. Mas isso não é algo que causa muito transtorno, você se acostuma. A chatice mesmo é que quando eu coloco um conteúdo, por exemplo, na Netflix para reproduzir, isso acontece em todos os projetores Full HD que tem esse mesmo sistema. Os filmes são reproduzidos numa resolução inferior. A gente vê um monte de perda de pacote, a gente vê que a resolução está capada. Talvez uma pessoa leiga que pegue esse projetor e execute um aplicativo, por exemplo, da Netflix, só vai achar que a tela do projetor está ruim ou coisa do tipo, mas na verdade é um problema de aplicação mesmo, que talvez a gente consiga resolver instalando o aplicativo externo. Vou tentar resolver depois, porque a gente resolvendo isso vai resolver um problema de muitos projetores. E a mesma coisa também acaba acontecendo com o aplicativo do Prime Video. Nesse projetor em específico, eu fui testar aqui agora o Prime Video, e ele não precisa de usar aqueles comandos do mouse, né, para eu estar usando a plataforma. Mas eu particularmente estou enfrentando alguns bugs na hora de reproduzir conteúdo mesmo. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui um filme, ele fica carregando, até dar um erro na tela. Isso também se resolve com atualização de aplicativo, eu posso instalar um aplicativo externamente via pendrive ou outro método de instalação, mas é um pouco chato, principalmente para o leigo que pega o projetor, que quer só conforto, né? Realmente isso daí acaba sendo um ponto negativo. Aproveitando que está carregando aqui a tela do Prime Video, eu já noto, principalmente nos cantinhos aqui da tela, que ele tem um leve vazamento de luz. É muito leve, é bem sutil, mas principalmente embaixo que o meu tem. E isso, né, incomoda algumas pessoas que são mais perfeccionistas. E olha, pela margem de valor dele, talvez eu acredito que o cliente poderia até exigir um pouco mais nesse sentido. E tá aí a nossa mensagem de erro no Prime Video. Infelizmente, usando o próprio sistema do projetor de maneira nativa, o maior referencial de qualidade que a gente consegue ter é vendo vídeos através do YouTube. Detalhe, que ele tem aqui um botão de configuração, que é justamente para a gente configurar a imagem, coisa do tipo, mas quando a gente usa no YouTube, por exemplo, aparecem as configurações do YouTube. E outro botão de configuração no controle remoto, que tem um desenho de uma engrenagem, sei que está escuro aqui para ver, leva a gente exatamente para esse menu. O menu que é super importante também para o funcionamento dele, porque aqui a gente configura a conexão de Wi-Fi, e é bem intuitivo, né? Parece um celular, a gente só seleciona, adiciona a senha e tudo mais. Eu também posso adicionar dispositivos de configuração de Bluetooth por aqui, inclusive posso colocar caixa de som, controle de videogame, o próprio controle remoto, né, dele já funciona via Bluetooth, além de diversas outras configurações de projeção, que são configurações legais de se fazer. Eu, por exemplo, quando acabo de ligar ele, noto que, apesar do ajuste automático, ele fica um pouquinho desregulado, e vou mostrar aqui para você, vou desligar. Então eu ligo ele, aparece esse símbolo aqui da marca, Everycom, ele começa a carregar, liga, né, começa a fazer ajuste de foco automático, com o sensor que ele tem na frente, e agora só porque eu queria mostrar não deu, né, mas ele estava ficando um pouquinho inclinado. Daí eu vim aqui nas configurações de projeção, que é onde a gente estava, e desabilitei o ajuste Keystone, por isso que não corrigiu. O ajuste Keystone, ele regula justamente, né, a posição da tela em relação à superfície. Como a minha tela está reta, não precisou. Mas aqui o meu, ele estava fazendo um ajuste um pouquinho torto, então deixei desabilitado. Ainda assim, mesmo se ele tivesse uma superfície irregular, eu poderia fazer o ajuste de Keystone com ajuste 4 pontos, que é esse daqui, ó. Eu posso manualmente configurar cada pontinho da tela, né? Tanto para baixo aqui quanto para cima, o que, né, deixaria a tela perfeita de qualquer forma. Mas é isso, o ajuste automático dele é bom, principalmente em questão de foco, mas o ajuste de Keystone, para mim, ficou um pouquinho falho. Nada também que fosse ruim, mas eu achei que eu poderia melhorar. A gente também pode regular o foco manualmente se quiser, mas sinceramente nem compensa, apesar da gente ter os botões aqui direto para fazer isso no controle. E também tem a opção de zoom digital, caso, por exemplo, eu queira diminuir o tamanho da tela de projeção, né? Vamos supor que eu só posso colocar o projetor muito longe e preciso de uma tela de projeção relativamente menor, eu consigo mexer aqui
E aqui também tem as configurações de correção, né? Posso redefinir a correção do trapezoide, a questão do foco automático, além de opções que ele tem, como por exemplo vamos supor que eu coloquei para reproduzir uma imagem que tem um obstáculo na minha frente. Daí ele evita o obstáculo e coloca a imagem onde não tem nada obstruindo, né? E tem bastante configurações legais nessa questão de configuração de projeção. Aqui a gente pode mexer nas configurações dos aplicativos, tipo, né, a pasta app do dispositivo Android. Posso mexer em data, hora e tudo mais. Alterar o idioma, o tipo de teclado que vai ser utilizado no dispositivo e tudo mais, o teclado que aparece na tela. Atualizar ele. E também a gente tem a configuração aqui que chama outro ambiente. Eu posso estar mexendo aqui, por exemplo, para, se eu quiser ligar ele já direto com o dispositivo HDMI conectado, ele já não vai iniciar o sistema direto. Ou aqui na inicialização, né, eu posso selecionar o comportamento dele, posso definir um tempo para ele se desligar automaticamente. A gente pode habilitar a tecnologia ARC no HDMI e também configurar a questão da fonte de luz. No modo normal ele tem mais iluminação, mas eu posso ligar aqui o modo de proteção ambiental, que é basicamente o modo de economia de energia, ou posso customizar. Não entendi muito bem como configura essa questão da customização, para ser sincero. Vale mencionar que, como ele é um dispositivo Android, por exemplo, eu consigo ter acesso a vários programas comuns, como o Chrome. Eu posso usar espelhamento de tela, como por exemplo o Miracast, que eu espelho a tela do celular ou do tablet nele, e o que está passando no tablet ou no celular vai passar aqui na tela. A gente sabe que é um programa que tem um pouco de atraso, também acaba perdendo um pouco de qualidade, mas pode ser útil. E ele já vem com duas lojas de aplicativos instaladas, que é a App Store, que é essa que tem o Azinho, que está no sistema já do projetor, e a Google Play Store. A Google Play Store que vem instalada nele, é aquela Google Store similar àquelas das Smart TVs, né? Então você vai ter uma limitação de aplicativos. Mas ainda assim vale mencionar que nada vai me impedir, por exemplo, de ou vir na Google Play Store ou na App Store dele e instalar algum aplicativo de terceiro, né? Uma fonte desconhecida, como a gente costuma falar. Eu posso muito bem instalar um explorador de arquivo, passar um aplicativo via pendrive, instalar via o gerenciador de arquivos dele, ou baixar um programa que se chama Send Files to TV, que basicamente envia os arquivos de um celular para outro dispositivo Android. E daí mesmo os aplicativos que não estão aqui nas lojas acabam que podem funcionar. Eu tenho que ficar testando até achar um compatível, mas a gente acaba dando um jeitinho para usar aquilo que a gente quer. Mas aí eu preciso utilizar de muita sinceridade com você que, apesar do sistema operacional fluir bem, você vê que ele tem um monte de bloqueiozinho, chaticezinha. Muito mais fácil você comprar um Fire Stick TV. Deixa o link aí na descrição, que para mim é um dos melhores TV Box que você pode ter. Ou um TV Box chinesinho mesmo, plugar na HDMI desse cara, alimentar ele via USB, procura um que tenha alimentação ali que você pluga direto na USB do próprio projetor e pronto, vai ser feliz, que é muito mais fácil do que você ficar batendo cabeça com o sistema operacional dele. Apesar de que, né, se você bater cabeça ali direitinho, deixar ele redondinho, eu acho que não fica ruim. Mas, né, se você está pagando 2 mil num projetor, compra um TV Box aí de uns 150, 120 reais, que eu acho que é mais jogo, falando a verdade. Mas eu percebi que esse projetor leva total vantagem em relação a todos os projetores que eu já testei aqui no canal, em relação ao som. Tá tocando a musiquinha ali, eu vou aumentar o som devagarinho para você escutar, hein? Ó, vamos colocar no talo, vamos ver. É um som perfeito? Cara, não é. Você deve ter escutado que ele deu umas estouradinhas ali, né, no agudo e tudo. Mas, cara, para um projetor, ele já tá assim bem acima da média e faz um barulhão. Então, é um projetor que, querendo ou não, vai dar para você usar ele aí tranquilo, sem caixa de som, principalmente para ver o seu filme. Para escutar a música alta e tudo mais, eu já acho que ele vai, dá para fazer, mas vai te deixar um pouquinho na mão em termos de qualidade. Mas para áudio, filme, maneiro. Mas é aquela coisa, né, mano?
um caceta de uma tela desse tamanho, eu acho que ela pede uma caixa de som bacana também para acompanhar, né? Tipo, tá aí da explosão, o filme fazer assim, bum, tremer a casa. Pede, né? Vamos aproveitar aqui, eu tô sem meu Fire Stick, vou conectar esse cara direto no meu computador para a gente testar ele jogando. A gente vai testar a qualidade do Netflix no PC, só para você ver a diferença do sistema original para o PC via HDMI. Pronto, aqui nós já temos a área de trabalho do PC. Engraçado aqui no enquadro que eu dei, até a sensação ficou pequeno, mas não ficou a mesma tela. No PC, principalmente aqui, nessas áreas onde tem escrita, eu noto que a configuração de nitidez do projetor acho que está muito alta. Ele podia ser configurado para ser um pouco menos nítido. Porém, aqui eu consigo ter a configuração de imagem mais adequada, coisa que eu não consigo, por exemplo, nos outros modos do projetor, usando o sistema próprio, que eu consigo configurar brilho, contraste, saturação e nitidez. Então, por exemplo, aqui a gente tem o modo vívido, o modo suave, o modo PC. Eu posso muito bem vir aqui, a nitidez está no 50%, e abaixar um pouco. E eu acho, deixa eu ver se vai resolver. Mesmo no zero ainda tem a mesma sensação. Acho que eu vou deixar no 30, acho que assim ficou melhor. Aí, 32 mais ou menos. E aqui já está a Netflix sendo exibida, né, através do dispositivo HDMI. E eu noto que a qualidade fica um pouco maior. Ainda assim, não é aquela qualidade super insana, acredito que por conta dessa relação de cor mesmo do projetor, fica alguns borrõezinhos, assim, principalmente no fundo. Mas eu acho que é uma qualidade de imagem muito boa. Tratando de jogos, eu acho que eu não tenho que reclamar da qualidade de imagem que eu consigo obter com esse projetor. A qualidade é boa o suficiente para eu enxergar o HUD na tela, né, e ler coisas pequenas, são essas coisinhas aqui que ficam na lateral, né, que mostra o que você tem no jogo de vida e tudo mais. E também ele acaba sendo um projetor que é bom para eu ler. Então eu consigo jogar aqui de boa um jogo de RPG. E eu consigo ler aqui os atributos do meu personagem, consigo ter uma leitura aqui sem ficar forçando a vista, o que na maioria dos projetores é realmente um calvário, né? Uma coisa muito complicada. Nesse daqui não, eu consigo realmente usar para jogar sem ficar forçando a minha vista. Apesar de que não substitui uma televisão. Se eu pegar uma televisão Full HD e comparar do lado desse projetor, tenho certeza que a qualidade de imagem que a gente vai ver na televisão aparentemente vai ser melhor, até porque a imagem vai estar um pouco reduzida. Uma coisa que eu noto aqui é que ele flui muito bem a imagem, né, em 60 fps. Eu consigo ter a mesma fluidez de uma televisão de 60 Hz tranquilo aqui com esse projetor, mas infelizmente a gente tem um input lag que acaba sendo perceptível. Nota aqui no meu controle, eu vou virar a câmera, ó, tá rodando. Vou tirar o dedo do analógico, ele continua indo. Então a gente tem uma demorazinha um pouco maior que uma TV normal para o tempo de resposta, o que acaba sendo ruim e prejudica a sua jogatina. E realmente é um tempo de resposta perceptível, você sente no dedo. Não é como se você estivesse jogando um jogo na nuvem, mas ainda assim é um tempo de resposta que pode ser incômodo. Porém, é aquela coisa, no jogo single player, por exemplo, como o próprio Wukong que eu estou jogando aqui e tudo mais, eu acho que é um tempo de resposta tolerável para você jogar tendo um telão gigantão desse tamanho, né? Então, dá para você pensar em tolerar. E é claro, né? Não posso deixar de falar que é uma coisa importante. Isso do input lag, a maioria dos projetores do mercado hoje estão sofrendo com essa questão. Projetor gamer, até hoje, eu, por exemplo, não testei aqui no canal. A gente joga e tudo mais, mas tem sempre essa questão. Eu, por exemplo, aqui, ó, tô jogando uma batalha no Wukong. Eu acho que o que dificulta, por exemplo, o input lag seria a própria defesa do jogo, que precisa de ser uma defesa assertiva. Mas igual eu falei, dá para brincar, dá para acostumar. Ah, detalhe, além de tudo que eu mostrei sobre o projetor, ele não é muito barulhento. Escuta o barulho da ventoinha aqui, mas é um barulho tranquilo, normal. Mas eu sei que você deve estar curioso sobre a minha opinião sobre o projetor. E para ser sincero, é um projetor que eu gostei muito. Ele tem uma boa qualidade de imagem, apesar de eu ver que ainda podia ser um pouquinho melhor, mesmo ainda estando na resolução Full HD. Ele é um projetor que eu testei que tem o melhor som em termos de altura, né? Ele realmente acaba quebrando um galho bem legal em questão de som, mas ele nem de longe é um projetor barato.
R$ 2.000 é um preço considerável. E eu acho que ele ainda acaba sendo um produto um pouco genérico para o valor que está sendo cobrado. Isso não tem como negar, mas ao mesmo tempo ele tem uma projeção de respeito que mesmo no ambiente com a cortina aberta, por exemplo, durante a noite, eu não vou sentir perda alguma de qualidade. Com um pouco de iluminação ainda posso assistir a projeção tranquila. E no sentido da potência que ele tem em termos de iluminação, daí sim o valor dele acaba fazendo um pouco mais de sentido, né? É aquela coisa, né, galera? Vou dar uma futicada no sistema dele, que eu acho que se eu colocar o sistema dele rodando lisinho, com Netflix, Prime Video, os aplicativos de streaming todos funcionando legal, inegavelmente esse cara vai acabar sendo uma ótima aquisição. E, né, vale mencionar que ainda no meu teste, eu não cheguei a ter as 200 polegadas que ele promete por falta de espaço mesmo para isso, tá? Não tenho espaço para projetar 200 polegadas aqui em casa. Mas independente da questão do preço, custo-benefício, uma coisa eu tenho que falar. Ele com certeza é um projetor que eu vou usar na minha sala aqui de casa que eu tô montando. Não tem nem como reclamar, cara. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da minha análise. Um abraço. Link tá na descrição. Tamo junto.